Olá, seja muito bem-vindo aqui, eu sou o Éder Carneiro e essa aula de hoje, essa classe de hoje aqui, ela se presta a dois grandes objetivos. O primeiro deles é explicar para você que é dentista o que está acontecendo atualmente sobre essa polêmica de harmonização orofacial, pode, não pode, o que pode, o que não pode, o que está acontecendo e o que provavelmente vai acontecer para o nosso futuro como dentista, como que nós devemos ser impactados com essa coisa que está acontecendo atualmente. E eu também quero te mostrar um pouquinho depois no final como que é o nosso treinamento internacional exatamente focado em HOF, para você ver se é uma boa oportunidade para você. Então, se você tem interesse em entender o que está acontecendo em harmonização orofacial, fica nesse vídeo aqui que vai valer muito a pena. Se você tem interesse em fazer um treinamento para aperfeiçoar a sua técnica ou para começar a sua técnica em harmonização orofacial, fica também nesse vídeo aqui que eu te garanto que vai valer muito a pena. E eu vou ser muito direto ao ponto e nós vamos começar fazendo um breve histórico do que aconteceu até agora. E aí aqui o slide está para nos ajudar a fazer isso. Basicamente a polêmica aconteceu quando em 2011 o nosso CFO, o Conselho Federal de Odontologia, ele editou uma resolução que liberava a utilização de toxina botulínica. Quer dizer que antes disso era proibido? Não, antes disso já tinham pessoas utilizando, até porque é uma terapia, entre aspas, recentes. Eu sei que tem um histórico de estudo em toxina muito grande, mas com essa tração estética, com esse objetivo de um complemento nas atividades odontológicas, sejam funcionais, sejam para cirurgia, sejam para implantes, ou seja para estética, isso é relativamente novo, principalmente quando a gente compara com outras áreas tradicionais da odontologia. E aqui, 2011, eu me lembro exatamente, foi na mesma época em que eu fiz o meu primeiro curso de harmonização orofacial com o Cação e o Hermes Pretel em São Paulo, e ali começou já um rebuliço em cima disso. Nossa, dentista pode fazer uma parte, não pode fazer outra. E ao longo dos anos, agora a gente está em 2018, estou fazendo esse vídeo aqui no dia 25 de janeiro de 2018 para você. Então, hoje, atualmente, entre 2011 e hoje, obviamente surgiram muitas novas utilidades para a toxina botulínica, surgiram novos biomateriais de preenchimento, surgiram novas terapias técnicas, formas de se trabalhar, terapêuticas para se aplicar nos pacientes e, obviamente, o mercado vem crescendo de forma gradativa. Para você ter uma ideia, eu fiz uma pesquisa assim para entender quantos cursos de formação em harmonização orofacial a gente tem no Brasil, e a gente tem aproximadamente 130, isso mesmo, 130 cursos de formação sendo realizados por mês no Brasil, em várias cidades diferentes, em clínicas, em faculdades, em vários cenários diferentes. Quer dizer, é um mercado muito aquecido, é um mercado muito bom. E por que tem tanta gente fazendo? Por dois motivos. Primeiro, muito lucro, dá muito lucro, é uma ótima oportunidade para se fidelizar paciente, e o segundo é porque dá resultado, simplesmente as pessoas vão fazer botox, vão fazer preenchimento, vão fazer fios de sustentação, vão fazer lipo de papada, vão fazer bichectomia, porque dá resultado, as pessoas ficam mais bonitas, elas ficam mais jovens, elas ficam mais felizes, melhora-se em todos os aspectos a vida de uma pessoa, seja relacionamento profissional, pessoal, autoestima, enfim, as pessoas amam fazer esse tipo de procedimento e isso explica o sucesso da nossa terapia e, obviamente, nós, como dentistas, não somos, assim, eu não gosto de utilizar a palavra assim, mais capacitados, que parece que os outros não são, mas sem dúvida nenhuma, o aspecto facial para um dentista, ele é muito mais estudado, com muito mais profundidade, as reações mímicas, a musculatura, enfim, tudo isso que você que é dentista já está cansado de saber. Bom, e aí o que aconteceu depois? Em setembro de 2016, ali eu estou dando um pulo gigantesco, porque entre 2011 e 2015, nossa, teve muita evolução na aplicação da toxina, muita evolução na aplicação dos materiais biomodeladores, os lasers de forma geral, e
esse crescimento gigantesco, ele forçou o nosso conselho a se posicionar. Nossa, pode fazer a parte estética, não pode fazer a parte estética. E como nada é mais soberano do que uma coisa chamada resultado, a gente começou a catalogar uma quantidade enorme de resultado positivo feito por cirurgiões dentistas. O próprio CFO, nosso conselho, ele editou uma nova resolução, a 17616, e essa resolução autorizava também, porque a gente já tem a autorização funcional, isso é indiscutível, isso não está em mérito. O dentista poder aplicar toxina ou biomaterial não é a discussão. A discussão é a estética, puramente fim estético. Então, em 2016, nós tivemos a nossa resolução do nosso conselho, que deixava explícito, preto no branco. Sim, dentista pode fazer puramente para fim estético também. E aí, machucou os nossos colegas médicos, eles se sentiram um pouco frustrados, um pouco assim, nossa, será que eles vão pegar todo o mercado que a gente tem hoje? E é o que está acontecendo, a gente vê claramente um desespero da classe médica, porque a odontologia tem, sim, resultados melhores do que eles nesse quesito, e aí começou-se a travar batalhas jurídicas. E a nossa primeira grande batalha jurídica foi uma vitória para o Conselho Federal de Odontologia, que é essa que você está vendo aqui, que foi obtida no Tribunal Regional Federal de Brasília, em outubro de 2017, onde o Conselho de Medicina e as entidades, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Associação Médica Brasileira, é o que está aqui, está impresso aqui para você, em outubro de 2017, teve um pedido negado por falta de mérito, ou seja, nossa, nem vamos discutir esse assunto se o dentista tem ou não atribuição, porque não compete a essas entidades aqui ficar discutindo isso. E aí, obviamente, elas não desistiram e elas foram lá num estado bem pequenininho do Brasil, que chama-se Rio Grande do Norte, que aliás é um estado lindo. Eu particularmente adoro Natal, vou muito para lá, tenho um irmão que mora em Natal, adoro as praias de Natal, e eles foram até a Justiça de Natal e falaram assim: Justiça de Natal, é o seguinte, eu quero que você suspenda o direito do dentista aplicar para fins estéticos. E por eu não sei se a palavra ideal seria coincidência ou seria simplesmente um acaso, nós tivemos uma decisão proferida por uma juíza de forma extremamente rápida. Foi assim, a audiência realizou, 2 dias depois ela proferiu uma decisão onde ela suspendeu, veja bem, ela não falou dentista está proibido, ela suspendeu a eficácia da norma que o Conselho Federal de Odontologia fez e editou, publicou, que dava explicitamente a autorização para o dentista trabalhar de fim estético. E aí assim, ficou um rebuliço, as pessoas, nossa, agora a gente vai poder trabalhar, não vai poder trabalhar. Eu quero colocar algumas coisas aqui para você. A primeira é, calma, a gente tem que analisar isso do ponto de vista macro, entender que existem interesses monetários, interesses das grandes empresas, interesses dos profissionais, lobbies, e assim a gente começa a entender que, poxa, Rio Grande do Norte, com todo respeito a todo mundo que é do Rio Grande do Norte, não tem nenhuma tradição histórica para se julgar relações entre conselhos, não tem nenhuma relação histórica para julgar o mérito na área de saúde, não tem pesquisa, não é um estado onde assim, a área de harmonização orofacial, ela não tem um impacto tão grande, mas foi lá que os nossos colegas médicos se sentiram seguros para buscar uma forma temporária de fazer com que a odontologia não pudesse utilizar para fins estéticos. E de fato, o que acontece é que hoje, exatamente hoje, dia 25 de janeiro de 2017, aqui embaixo eu deixei o link, você pode ver aqui o link, o próprio CRO do Rio Grande do Sul, você está vendo o print da tela do CRO do Rio Grande do Sul, entrou também com uma
recorrendo da decisão judicial lá do Tribunal Federal do Rio Grande do Norte, como tem acontecido todos os dias um novo conselho. Assim, eu vejo os nossos conselhos, os nossos representantes, tanto a nível federal quanto ao nível regional, estadual, eu vejo que eles estão unidos, que eles estão certos, estão com um discurso muito sólido e assim muito contundente na defesa do dentista, da classe odontológica, com direito também, eu estou usando a palavra também, de utilizar a toxina para fins estéticos. Então, assim, particularmente, o Éder, o que eu acredito? Isso aqui, tudo que está acontecendo até agora, é uma grande busca por uma reserva de mercado. Guarda esse termo, reserva de mercado. Quer dizer, eu sou cirurgião plástico, então só eu que posso fazer, porque pode ter complicação. Puta balela. Assim, com respeito aos colegas. É um argumento muito frágil. A gente sabe que, nossa, o que tem mais mortes por erro médio do que por acidente automobilístico. E é interessante porque tem um monte de morte acontecendo, porque o médico trabalha demais, aquela correria, quem é médico sabe. E quem tem parente médico sabe que vida de médico não é fácil, não tá fácil. A gente vê que o hospital tá sucateado, o cara não tem condição de trabalho, o cara não tem uma dignidade de tempo de trabalho, é uma sobrecarga absurda de gente para atender, de doença, falta de escassez de remédio, enfim, uma quantidade gigante de coisas que somam sim para esse desastre, nessa quantidade de erros médicos que a gente vê no Brasil, é muito acima da média mundial. A quantidade de erro médico no Brasil é gigante perto dos níveis mundiais. A gente vê isso e aí de repente a gente vê que assim, essas entidades médicas, elas não têm a mesma energia para buscar a sua própria condição de trabalho, melhorias para o hospital, melhorias para a população, melhorias para ter remédio, melhoria para ter equipamento. A gente não vê a mesma energia. E aí, de repente, para uma área que, nossa, só é feita em nível ambulatorial, ela é feita particular, não tem convênio, o paciente paga ali. Aí isso parece que, nossa, temos que cuidar da população. Pô, não temos nenhum caso de óbito registrado após procedimento odontológico realizado com toxina botulínica. A gente não tem nenhum caso. Agora, a gente tem inúmeros casos de erros em outras áreas e parece que é mais importante cuidar do Botox. E essa é uma opinião pessoal, tá? Só o Éder falando, eu não falo em nome de nenhuma classe, de nenhuma entidade e nunca eu falo com desrespeito a nenhum colega de profissão, seja ele médico, seja ele dentista, seja entidades profissionais. Meu objetivo é expor simplesmente a opinião, é um direito constitucional que eu tenho de abrir aqui e falar assim, nossa, eu acho isso, eu vejo isso, essa é a minha leitura do mercado. Por quê? Porque a gente tem uma sequência de fatos aí, a gente tem uma sequência de opiniões, de decisões, a gente tem a própria entidade médica desistindo de lidar com o processo aqui em Brasília e para ir para um estado que, como eu comentei, não tem muita tradição nessa área. Enfim, esse é o resultado que nós temos hoje, 25 de janeiro, o dentista pode atuar exclusivamente, veja a palavra que eu estou usando, exclusivamente para fim estético na área facial? Não, porque está suspenso. Não é uma decisão definitiva, é uma suspensão para que o mérito seja julgado e nós vemos que as nossas entidades CFO e CROs estão muito atuantes, todo dia eles estão atuantes em reverter essa decisão que, na minha opinião, ela foi precipitada, opinião pessoal da classe odontológica realmente foi precipitada e, enfim, eu acredito sim, particularmente, que em muito pouco tempo o quesito estética volta sim para a gente poder utilizar, porque é um direito, basicamente é muito natural da concepção da odontologia a gente trabalhar na área estética, porque a gente trabalha na área estética. E sem dúvida nenhuma que nós vamos conseguir sim reverter essa decisão que foi infelizmente desfavorável para a odontologia por alguns dias. E enfim, agora, se ficou claro para você, quer dizer o quê?
que você não pode fazer? Pode falar em rinomodelação, Éder? Não, por agora, até que essa decisão liminar seja cassada, a gente não pode falar em rinomodelação para uso ambulatorial no paciente. Pode falar de botox para a parte estética? Não, também não pode fazer a parte estética. Posso fazer a parte funcional, que também traz benefício estético, Éder? Sim, a gente está completamente amparado para utilizar biomateriais, para utilizar a toxina botulínica para fins funcionais. Mesmo que esses fins funcionais tragam junto um benefício estético para o paciente, mesmo assim nós estamos perfeitamente autorizados, e isso por um período de tempo restrito, porque eu tenho muita fé que em muito pouco tempo eu vou precisar até retirar esse vídeo do ar, porque a decisão vai ter parada, não vão estar discutindo mais isso, o CFO vai estar cuidando de outros assuntos, o CRM, as associações médicas vão estar lá cuidando de outros assuntos também, coisas que são mais importantes para eles, inclusive, seria muito interessante ter isso, e esse é o resumo da história. Agora, eu quero aproveitar para falar com você sobre uma grande oportunidade, que é você fazer também um treinamento internacional. E para isso eu vou desligar a minha câmera, mas fica aqui comigo que vai ser muito interessante o que eu vou te falar. Você nunca viu isso antes. É uma ótima oportunidade. Vamos lá? Você está vendo agora um site nosso da Odontobrand, aqui em cima está o URL, internacional.odontobrand.com.br/Orlando-Hoff. Você pode colocar no teu navegador se você quiser ver todas essas informações. Um curso que é o Advanced International in Orofacial Aesthetics. É um treinamento em cadáver fresco com um método prático de atração, vendas e fidelização de clientes. E essa é a grande diferença, porque uma coisa é você aprender a fazer botox, uma coisa é você aprender a fazer fio de sustentação, lipo de papada, você aprender a fazer rinomodelação, você aprender a fazer estética facial, estética funcional, com fins funcionais também. E outra coisa é você ter uma questão chamada método de vendas, método de fidelização. E nesse quesito, esse treinamento, que é internacional, realizado na cidade de Orlando, Flórida, ele trouxe um diferencial, na minha opinião, disruptivo a qualquer outro treinamento. Seja você iniciante ou seja você uma pessoa já experiente. Eu vou passar aqui pelo site rapidinho para você ver o conteúdo programático. Primeiro ponto aqui, data. 21 a 23 de março, Orlando, Flórida, Estados Unidos. Ou seja, tá aqui uma data fácil para você ir, é uma ótima época para você ir para os Estados Unidos, o clima tá legal, a cidade tá legal, é ótimo para você fazer. E aí nós temos o conteúdo programático. Esse curso tem um diferencial gigantesco que você precisa entender. O primeiro é que ele tem módulos online, ou seja, você não vai ser só o curso presencial, você vai ter aulas online, parecido com isso que você está vendo aqui agora, mas com cunho didático, com cunho científico para ensino, e nesses módulos online você vai ver tópicos como anatomia da face, você vai ver tópicos sobre proteínas botulínicas, biomateriais para preenchimento, fio de sustentação, lipo de papada, fisiologia e bioquímica associada à estética e laser terapia no manejo de complicações em Hoff, em harmonização orofacial. Então tudo isso você vai ter também, ou seja, qual que é a ideia disso aqui? Se você é um aluno básico ainda, quer conhecer, uau, você tem uma ótima oportunidade, porque você vai ter uma parte online de suporte muito grande e vai ter a presencial, que vai ser muito direto, muito mano a massa. Você vai poder fazer várias vezes em um cadáver fresco, que é obviamente muito melhor do que fazer em um humano vivo, sem dúvida nenhuma. E aí tem o módulo presencial nos Estados Unidos, que começa dia 23 e ele se dá em 3 dias. Para a gente entender, no primeiro dia, ele é totalmente dedicado ao aprendizado
avançado em toxina botulínica, biomateriais de preenchimento, lift facial, lipo de papada e outros materiais. E aí, como que a gente fala assim, em outras técnicas, em outras situações? Por quê? Quando a gente pega um caso clínico, a gente muitas vezes tem a oportunidade de fazer um planejamento que aborda mais de uma área de atuação, mais do que Botox. Então, é muito interessante você pensar qual que é a grande vantagem de você estar trabalhando dentro de um contexto mais abrangente. Você tem uma base online de anatomia, de bioquímica, de fisiologia, de entendimento da molécula, que é aquilo que normalmente é um material teórico mais pesado, a gente deixa isso para online para você. E no dia presencial, você já vem com a tua mente com um conhecimento muito mais abrangente e com um nível de aprendizado muito melhor. Então, ou seja, você vai aprender mais. E aí, presencialmente, quem vai dar essa aula aqui para você é a professora Maria Bibiana, minha parceira nesse curso aqui, uma pessoa de alta competência, com muita qualificação técnica para fazer isso aqui e já com uma experiência muito grande dentro dessa área. Segundo dia. No nosso segundo dia, nós vamos ter uma prática com diagnóstico, manejo, utilizando peças anatômicas da mais alta qualidade. Essa é uma grande vantagem que nós temos a utilizar, por exemplo, o Hospital Nicholson Center. Por quê? O Nicholson Center, que é em Orlando, ele é o maior centro de treinamento em cadáver frescos dos Estados Unidos. Existem vários e, obviamente, eu não quero dizer que um é ruim, outro é bom, mas simplesmente o Nicholson Center reúne um melhor acondicionamento para que você tenha um aprendizado, porque a peça tem uma qualidade muito grande, o ambiente é muito interessante para se trabalhar, é tudo muito organizado, é uma qualidade superior que nós temos quando a gente vai trabalhar o curso no Nicholson Center em relação a qualquer outro lugar nos Estados Unidos. Então, esse trabalho em cadáver, ele é muito interessante. Por quê? Se você imaginar assim, a grande pergunta que eu tenho assim, Éder, eu sou iniciante, eu vou aproveitar esse curso? Vai, por quê? Porque você vai poder fazer toxina, vamos usar o exemplo da toxina. Poxa, você vai poder usar toxina em todos os músculos. E assim, mais de uma vez. Porque você tem uma peça anatômica que não precisa anestesiar, que não vai interagir com você, que não vai ficar te fazendo pergunta e que você não vai ficar inseguro, porque você vai ter o treinamento, o acompanhamento de professores qualificados ali do seu lado e você vai poder fazer quantas vezes você quiser. Por exemplo, eu posso aplicar em todos os músculos, todos os músculos. Num paciente humano vivo, você não tem essa condição. Você não tem, mesmo, eu fui num curso ali, você não tem um paciente que você fala assim, eu vou colocar Botox em todos os pontos possíveis, sejam pontos mais básicos ou pontos mais avançados. Eu não tenho essa condição. E outra, que é muito, muito vantajosa. Se você já é um profissional, por exemplo, mais avançado, o que diferencia? Imagina que você vai aplicar, seja Botox, seja preenchimento, seja lipo de papada, seja bichectomia, seja fio de sustentação, N possibilidades, ok? N possibilidades. Nós estamos nos Estados Unidos fazendo esse curso, não tem absolutamente nenhuma correlação com essa disputa legal que está acontecendo aqui agora. Ok, vamos treinar, vamos aprender, vamos ficar ótimo nisso. E aí, se você faz todas as possibilidades de treinamento que você tem naquela peça anatômica, qual que é o grande segredo? Qual que é o diferencial assim, gigante, que vale muito a pena? É você ter a oportunidade de uma dissecção dessa peça anatômica. Então você remove a camada de pele, você remove todo o epitélio, você começa a visualizar a musculatura superficial. E nós utilizamos um material específico que vai marcar com diferentes cores o local onde foi aplicado o teu material, seja ele um biomaterial, seja ele um fio de sustentação, seja ele uma toxina botulínica. Aí você olha, então entendi. Então, se você pegar um músculo, por exemplo, um músculo qualquer da face, você pode aplicar em pontos e olhar e falar, então é aqui que ela fica, entendi. Porque, obviamente, você tem no ser humano vivo uma maior dificuldade, porque você tem que contar muito com a sua capacidade de conhecimento anatômica e tato, para você identificar os músculos e os pontos melhores para
trazer um melhor resultado para o paciente. Agora, quando você consegue fazer isso, estudar isso profundamente, estudar isso com ótimos profissionais ao seu redor e depois ainda ter a oportunidade de ver com seus próprios olhos aonde aquela toxina, onde aquele biomaterial foi concentrado, isso vai fazer com que você avance muito profissionalmente. Se você é, por exemplo, um aprendiz de Hoff, você tem um crescimento de algo que normalmente leva 2 a 3 anos quando você faz um curso internacional como esse que a gente montou. Por quê? Porque você vai fazer muita coisa ao mesmo tempo e ainda vai ver o resultado no mesmo momento que você acabou de fazer. Você não vai ter nem tempo de esquecer onde você aplicou, porque no mesmo dia você vai ver. E aí isso vai abrir a tua mente, isso vai fazer com que a tua curva de aprendizado seja multiplicada por talvez 10, 15 vezes, algo que você conseguiria na sua clínica ou em alguns cursos no Brasil, talvez em 2 anos de muito curso, muito investimento e, infelizmente, alguns erros. Aliás, a gente pode falar um pouquinho de complicação também. Um dos nossos temas é complicação. E assim, eu tenho uma visão sobre complicação que é o seguinte: quanto mais você está bem treinado, menos você tem a oportunidade de enfrentar uma complicação. Mas é muito importante que você seja preparado também para lidar com possíveis complicações. Porque eu não estou falando só complicação dos seus casos, estou falando de complicação às vezes que vem de algum outro colega, inclusive de médicos. Nós temos casos famosos de pessoas famosas que foram fazer bichectomia com colegas cirurgiões plásticos e tiveram ducto parotídeo cortados. Infelizmente isso acontece, uma iatrogenia causada por um colega, e aí a gente às vezes precisa entender como lidar com isso, e aí a gente pode lidar com isso, seja em condições cirúrgicas, ou seja em condições como laser terapia, utilização de medicação, enfim, existem técnicas específicas para as várias possíveis complicações, sendo que, na minha opinião, a melhor delas é ter um treinamento tão bom que minimize a sua oportunidade de ter um caso de complicação. Você vai diminuir muito as suas possibilidades. E aí vem o terceiro dia com um fechamento incrível, você vai ficar comigo, isso mesmo, comigo, eu, você, frente a frente. E o que eu vou te entregar lá? Eu vou te entregar técnica de venda, eu vou te entregar uma técnica que vai te blindar juridicamente, eu vou te ensinar a lidar com a sua documentação, não a fazer diagnóstico, porque isso aí você vai ter o treinamento e talvez você já vá para lá com uma boa capacidade, uma excelente capacidade de diagnóstico. Eu quero te ajudar a transformar a sua capacidade de diagnóstico em segurança jurídica para você, em termos de contrato, TCLE, informativos, você entender esse universo de uma forma mais completa, mais inteligente e você entender como se faz as vendas. Por quê? Nossa, eu posso ser ótimo, eu posso ser muito bom. Aliás, eu posso ser o melhor. Eu posso ser o melhor harmonizador orofacial do Brasil. Se eu não sei vender, eu acabo ficando para trás. Seja porque eu não vou ter paciente, obviamente, se eu não tenho paciente, a minha prática também não evolui, ou seja, porque eu não vou ter dinheiro e não vou ver benefícios em ter aquele conhecimento. E às vezes acontece, você vai num curso, poxa, vou lá, aprendi o Botox, entendi fazer a diluição, fiz lá a diluição, sei fazer isso, e aí de repente você vai apresentar para o paciente e você fica... Então, você não acha legal fazer um Botox? A pessoa até fica para trás, assim. Aí, obviamente, o paciente não sente aquela segurança que ele precisa para falar assim, nossa, doutora, eu tenho interesse nisso aí, o que é? Me fala mais, vamos conversar sobre isso. Então, a nossa conversa comigo, ela vai te ajudar a estruturar o seu background, a sua parte documentacional, e ela vai te dar um crescimento da sua habilidade de comunicação efetiva com o paciente. Porque uma coisa é ter comunicação. Comunicação é, eu sei falar com o paciente, sei explicar a toxina, eu sei tudo de toxina, mas como que você tem que abordar um paciente para que ele passe de, entendi, doutor, para falar, doutor, eu quero fazer isso agora com você. Esse é o meu objetivo com você. Então, e se você acha que é só isso, porque isso já é bom demais, sem dúvida nenhuma, aprender a vender é bom demais, nós vamos ter aulas comigo, presencialmente aqui, específicas sobre fidelização. Porque uma das maiores vantagens dos procedimentos, sejam funcionais ou sejam estéticos,
é você ter a oportunidade de fidelizar o paciente. Quem já consegue fidelizar, e eu tenho muitos alunos que já fidelizaram pacientes estéticos, eles estão rindo de tão felizes que eles estão. Eles estão extremamente gratos por ter a capacidade, por ter aprendido a fidelizar paciente. Porque você imagina quão é legal você ter pacientes de 6 em 6 meses religiosamente vindo aplicar a toxina botulínica, seja por motivo funcional, seja por motivo estético. Por enquanto estético a gente está fora, mas logo logo a gente está dentro de novo e a gente vai com muita força para cima disso aí, conquistar de vez esse mercado, porque a gente está assim num mercado onde as pessoas comuns, ou seja, os nossos pacientes, eles têm a oportunidade de escolha e saber o que o seu paciente quer para se decidir vai fazer a diferença, seja para realizar a venda, seja para realizar a fidelização. E aí lá, presencialmente comigo, eu vou te entregar materiais físicos, ou seja, apostila, material, exemplos, para você levar para sua casa, para você trazer para o Brasil, para você replicar aquele material, para você utilizar aquele material com um método. Olha que lindo, essa palavra me encanta. Método. O que é um método? É um passo a passo organizado que uma pessoa consegue ensinar a outra pessoa e a outra pessoa consegue fazer. É isso que vai acontecer lá comigo. Na parte teórica, que vai ser da doutora Bibiana, e também nas aulas que a Bibiana vai ministrar, você também terá material. E aí, por fim, uma última pergunta que me fazem sempre. Éder, tem certificado internacional? Tem, yes! Você vai ter um certificado internacional emitido pela nossa empresa nos Estados Unidos, Odonto Branding USA. E é muito interessante você ter um certificado internacional, porque eu ainda vou te ajudar. Tá aqui no nosso bônus aqui, ó. Aqui já tá aqui a informação, ó, certificado internacional pelo Odonto Brand USA, ok? Material didático do suporte, aqui o telefone da Liliane. A Liliane é minha esposa, talvez você não a conheça pessoalmente, mas talvez se você me conhece, você já deve ter ouvido falar da Liliane. E a Liliane, ela é a pessoa que está nos Estados Unidos coordenando a parte de matrículas. Você pode mandar um WhatsApp para ela que ela vai te tirar qualquer dúvida que por acaso você ainda tenha. Aqui os professores, bom, aqui eu, o Éder Carneiro, eu não vou falar muito sobre mim não, tenho minha qualificação aqui para você, mas o meu papel, além de organizar todo esse curso aqui junto com a Bibiana, a participação em conjunto com ela, o meu papel principal é te ensinar a vender. É te ensinar a vender do jeito certo, do jeito honesto, do jeito ético, porque você vai perceber que, nossa, quando você parte a dominar um método íntegro de vendas para o seu cliente, a sua vida modifica, a sua capacidade de gerar resultado modifica muito. E você vai fazer isso junto comigo. Doutora Maria Bibiana tem aqui um currículo gigantesco. Essa mulher é fera, sabe muito de harmonização orofacial, ela é fantástica. Nós vamos ter também alguns professores convidados que vão participar dos nossos treinamentos online. Um deles, a Marina Belo, especialista em laser, uma das maiores autoridades no mundo de laser. Não estou falando no Brasil, eu falei corretamente. Ela é uma das maiores autoridades no mundo sobre laser terapia. E tem também o Eduardo, que vai nos auxiliar na parte de dissecção desses cadáveres, dessas peças anatômicas, que eu falei para você que é muito importante para você ver aonde que foi parar aquela toxina, onde que foi parar aquele biomaterial, ok? Bom, se você já está achando isso aqui muito bom e está falando assim, Éder, eu quero ir para esse curso de jeito agora, eu quero comprar agora esse curso, eu quero me matricular agora. Calma. Eu ainda tenho alguns bônus para você. O primeiro bônus são aulas completas de vários temas que você vai poder assistir da sua casa via internet. Nós vamos gerar para você um link especial e vai ter várias aulas para você poder assistir durante 6 meses, ou seja, você vai ter muito tempo para acompanhar essas aulas junto comigo, para acompanhar a sua curva de aprendizado. Você vai ter mais bônus. Tira dúvidas, porque obviamente quando você está lá com a gente presencialmente, tem dúvida, sempre tem dúvida. Você pode inclusive levar teu caso lá e a gente trabalhar em cima deles, tem a possibilidade para quem se matricula levar casos clínicos para ser discutido lá. A gente tá, mas assim, isso é uma coisa que eu levo para você depois que você se matricula, eu falo justamente isso. Poxa, tem alguma coisa legal para trazer? Aí a gente seleciona aquilo que realmente vai completar a turma toda e aí a gente pode falar sobre isso, mas a gente já tem nossa
grade aqui, como eu estou apresentando para você, fantástica. Nosso segundo bônus é o seguinte, tira dúvidas. Por quê? Você vai ter a oportunidade de tirar dúvidas com a gente presencialmente. A gente vai estar lá discutindo, conversando, a gente vai poder conversar à noite, a gente vai poder conversar em várias oportunidades e dúvidas surgem e a gente está lá para ajudar você com essas dúvidas, os colegas também. Agora, pode surgir dúvida depois de uma semana, não pode? Então, o que a gente desenhou? A gente faz aulas. Exatamente como essa aqui, só que ao vivo, onde você vai poder conversar comigo, conversar com a Bibiana, tirar dúvida, falar, oh, aconteceu tal coisa, aconteceu tal cenário, eu tive dificuldade com isso, ou eu tive facilidade com isso, contar coisas boas, contar os seus pontos de melhoria e a gente vai estar lá junto, tirando dúvidas com você, algo inédito, você nunca viu isso antes, com certeza, mas que a gente criou para que a gente tenha certeza de que a nossa promessa, que é trazer um curso muito bom, ela se torne prática para você. E o bônus número 3 é uma aula comigo sobre como utilizar o seu certificado internacional. Você vai receber um certificado internacional, não vai? Poxa, certificado internacional, meu amigo, quando seu paciente vê um treinamento internacional, os olhos brilham. E eu quero te ensinar a entender qual o local ideal para você posicionar o seu certificado, como que você aborda ele para que você gere no seu paciente credibilidade sem ser falso, sem ser fake, sabe? Que assim, é meio chato, às vezes, se você parece superior, eu sou superior porque eu tenho um curso internacional. Não, não é assim que se faz. É fazer com que o paciente perceba como que você é uma pessoa aplicada. Afinal de contas, poxa, você foi aos Estados Unidos, foi a um dos melhores centros de tratamento em cadáveres frescos para fazer um treinamento para vir para sua cidade e disponibilizar esse conhecimento para aquele paciente que está lá na sua frente. Quando o seu paciente perceber isso, ele vai falar, uau, eu quero fazer com você. Então, faz parte do nosso processo de vendas, fidelização, captação, atração de pacientes, fazer com que o teu nome, a tua imagem seja elevada. E, sem dúvida nenhuma, o certificado internacional cai muito bem nisso aí. Você vai ter uma aula extra. E por que eu estou falando em aula extra? Porque, assim, eu já vi alguns conteúdos de cursos de 3 dias, num formato parecido com esse nosso aqui, e a gente percebe que eles colocam tudo lá. Então, inclusive tem aula de marketing. Eu fico, gente, como que a pessoa dá meia hora de marketing? Eu falei, fica impossível, porque eu faço um processo de marketing, assim, com modéstia, eu posso dizer que é um processo de marketing extremamente eficaz, mas eu preciso de um dia para fazer isso, para mostrar o passo a passo, para mostrar como é que a coisa funciona. Se você tem uma pessoa fazendo em meia hora, eu não consigo imaginar o que ela consegue te ensinar. E aí eu preferi fazer o processo de vendas presencial comigo, porque é fundamental. Quem não sabe vendas não tem negócio. A fato é isso. Se você não sabe vender toxina botulínica e preenchedor para o seu paciente, você não tem paciente, fim de papo e selou. Não tem o que falar sobre isso. Agora, outra coisa é saber melhorar a tua imagem. E aí, para não ficar tudo muito pesado num dia só e corrido, poxa, eu vou lá e faço em outro momento, disponibilizo aquilo que pode ser disponibilizado online para você, porque eu sei que você vai conseguir aprender no online. E deixo para o nosso presencial, onde a gente vai assim, pegar na mão, encostar um no outro, olhar olhos nos olhos assim, eu deixo para aquilo que é mais importante, que é o processo de venda para o seu paciente, ok? Fácil de entender isso? Então você vai fazer o seguinte, se você já está convencido, falou assim, não, eu quero fazer isso, ou Éder, entendi, esse curso é para mim, manda uma mensagem para o WhatsApp, eu não sei se você está vendo esse WhatsApp aqui embaixo de você, se você está no site, tem um botão aqui com um número de WhatsApp, clica nele se você está no celular, se você está no seu desktop, manda uma mensagem e fecha logo a tua vaga, porque as vagas são limitadas. O Éder, vai ter outro quando? Não sei, porque a gente tem uma agenda de compromissos e você sabe muito bem que nós temos outros cursos também, não só na área de hormonização, e aí a gente tem um calendário para a gente seguir e, obviamente, essa oportunidade que você está tendo agora é uma oportunidade assim, imperdível. Nunca foi criado um curso com tanta qualidade
com tanto material de qualidade, tá? Não vou usar a palavra qualidade, porque eu acho que eu gero um estresse desnecessário aí em algum colega que seja professor também. Não é esse meu objetivo. Meu objetivo é mostrar que nós planejamos um curso extremamente completo para que você, sendo um profissional de aprendizado ou um profissional já avançado, que você consiga colher os mesmos resultados que a gente está trazendo aqui. Então, não é um curso para aprendizado, não é um curso avançado, é um curso muito bom. É assim, com perdão da palavra, é um curso foda. Esse é um curso foda. E aí, obviamente, se você for uma das pessoas que conseguiu uma vaga com a gente, você vai sim colher muitos benefícios com isso, ok? E se você achar que não é teu momento ainda, tudo bem, continua seguindo o nosso canal, continua seguindo os nossos materiais, meus e-mails, eu faço tudo com muito carinho também no nosso modo gratuito. Aliás, esse vídeo também é gratuito aqui, o objetivo dele é esclarecer nossos colegas dentistas sobre o que está acontecendo e espero que ele tenha te ajudado, ok? Lembra que o botão está aqui embaixo, a gente se vê, um grande e enorme abraço.